algumas dicas de como você pode configurar o arquivo do SketchUp para que você possa estar exportando ele de uma maneira adequada para o 3ds Max, tá? Expliquei lá a questão do peso do arquivo, né, o uso de vegetação, o uso da textura e também expliquei sobre a questão de exportar o arquivo em formato FBX, tá? Agora, aqui no 3ds Max, nós vamos conhecer na prática a diferença entre trabalhar com o arquivo FBX do SketchUp ou trabalhar com o arquivo nativo do SketchUp, tá? Além do peso ser uma grande diferença, né, o tamanho do arquivo, a facilidade de trabalhar lá dentro do Max vai ser completamente diferente, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho um arquivo nativo do SketchUp, tá? O projeto. Olha, ele está medindo 232 MB. Aqui do lado, ele está dando 237 MB de tamanho, tá? Esse é o arquivo nativo onde eu trabalhei. Esse aqui, ó, é o arquivo FBX que eu exportei do SketchUp. Ele já subiu para 255 MB. Entre o arquivo original e o FBX, ele não deu muita diferença, ó, tá vendo? Ele até que deu um arquivo, ficou um pouco maior, o que também não é comum acontecer com o FBX, tá? Geralmente o arquivo FBX ele fica mais leve que o arquivo padrão do SketchUp, tá? Mas também pode ocorrer dele ficar mais pesado. E aqui, ó, eu tenho os dois arquivos que já foram salvos no Max, tá? Eu apenas abri o 3ds Max, importei e salvei o arquivo. Não foi feita nenhuma alteração dentro do projeto. Então aqui, ó, o arquivo importado em FBX dentro do 3ds Max ficou salvo com 249 MB e o arquivo dentro do 3ds Max importado do SketchUp, da forma nativa do SketchUp, ficou com 92 MB. Viu a diferença aqui, ó? Né? É mais do que o dobro do tamanho, é 4 vezes o tamanho do arquivo. Tá? Isso, na hora de trabalhar, vai dar uma diferença grotesca. Além do mais, o arquivo FBX, eu expliquei para vocês que quando a gente importa do Max, ele fica desconfigurado, tá? Então eu tenho aqui, ó, a vista top do meu projeto, tá? Estilo wireframe, tá? Que é as linhas. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha a quantidade de linhas que ele fez aqui, ó, tá? O Max, quando ele importa um arquivo FBX, quando é do formato do SketchUp, ele distorce, ele desconfigura toda a malha do nosso projeto, tá? Ó, além de ficar tudo em cor preto e branco, ó, na tonalidade cinza, você não consegue ter informação e você não consegue ter visualização de onde você está trabalhando, ó. Ó, quando se eu tiver que inserir um rectangle light aqui, uma spot, uma iluminação aqui dentro da minha residência, ó, fica difícil de eu saber onde que eu estou trabalhando por conta dessas informações. Só que isso aqui não é apenas no visual, não. Isso aqui afeta toda a modelagem, tá? Aqui, ó, na vista aqui de baixo, ó, eu vou dar uma clicada aqui na minha parede, olha o que aconteceu. Tá cheio de malha aqui, ó. Essa malha ela não deveria estar aqui, tá? A parede eu tinha que selecionar a parede lisa. O que que acontece? Se eu vier aqui, ó, no Modify, tá? E selecionar aqui, ó, Selection Polígono, clicar aqui, ó, o que que acontece? Eu seleciono um polígono por vez, ó, tá? Isso, para esse caso aqui, não vai afetar tanto, porque aqui é uma textura única, mas aqui na frente eu já vou ter muito trabalho para resolver. Por quê? A minha parede aqui, ó, lembra quando eu falei também a questão de agrupar uma parede, como era importante você agrupar fazer um grupo de tudo, fazer grupo de parede, de janela, de tudo que você trabalhar dentro do SketchUp? Aqui você vai conseguir visualizar de forma prática, ó. Esse volume aqui, ó, deixa eu maximizar nossa cena, ó. Esse volume aqui, eu fiz um grupo dele. Então, se eu clicar aqui, ó, eu vou selecionar somente ele, ó, tá? As paredes aqui, ó, eu não agrupei quando eu estava trabalhando lá no SketchUp. Então, o que é que acontece? Eu seleciono, ele selecionou tudo, ó, tá vendo? Tá vendo que aqui na fachada tem 3 paredes, ó, com 3 texturas diferentes? Pedra palito, uma parede branca e a parede e a moldura cinza aqui, ó, tá? Esse material aqui, ó, se eu tiver que aplicar o material
do V-Ray aqui nele, ó, vou selecionar aqui, ó, olha o que acontece. Aplica em tudo, tá? Então, esse é o problema que você vai ter quando você não agrupa. Tá, mas como que eu vou fazer para aplicar textura nessas regiões aqui? Através da seleção de polígonos ou de elemento. Selecionei a parede, clico em elemento, e aí sim eu posso selecionar essa parede aqui, ó. Tá? Se eu deixar o Ctrl pressionado, eu consigo selecionar aqui, tá? Às vezes você vai, sem querer, você pode pegar um outro elemento junto, mas você pode desfazer a seleção. Agora sim, ó, com esses elementos selecionados, ó, eu posso aplicar a textura neles. Clico novamente, ó, mas você viu o trabalho que dá? E às vezes o elemento ele se quebra, igual como aconteceu aqui nessa moldura, ó. Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar ele, ó, orbitar a câmera, pressionar o Ctrl, deixar o Ctrl pressionado, aí clicar em tudo, ó, entendeu? E aí sim aplicar a minha textura, ó. Se fosse agrupado aqui, ó, como esse, ó, eu só clicava nele e aplicava a minha textura. Tá vendo a diferença? Outra coisa, questão de vegetação, tá? Ó, isso aqui é vegetação importada do SketchUp, tá? E esse mato aqui, ó, ele não tá ruim. Ele tá uma vegetação boa, ó, tá? Para aquilo que a gente quer para ele. Esse aqui eu deixei. Ó aquele matinho, lembra aquele matinho pequenininho que eu falei na aula que era para tirar, ó? Ó, ele tá aqui, ó, ele pesa demais o arquivo. O que que acontece? Por que que eu falo de retirar a vegetação do SketchUp? Olha aqui, se eu tiver que aplicar material nele, ó, aqui ó, eu consigo, mas o objeto que está aqui atrás, deixa eu voltar aqui o zoom, aqui, ó, essa planta aqui, ó, vai dar trabalho. Deixa eu só orbitar aqui para vocês verem. A plantinha vermelha, ó, gente. Deixa eu pegar essa aqui, ó. Para você fazer o mapeamento dela, ó, aqui, ó, vermelha mesmo, ó. Aqui, ó, lembra que eu falei dessa planta grande aqui, ó? Você consegue selecionar ela inteira, ó. Então você tem a chance de trocar a textura dela de uma forma única. Agora, essa vermelhinha aqui, ó, que eu comentei, era essa que eu queria falar para vocês. Olha como fica. Eu não consigo selecionar a minha planta inteira como eu selecionei aqui, ó. Eu vou selecionar folha por folha, ó. E tá vendo, ó, que onde tinha transparência, sumiu, ela ficou branca, ó, ficou opaca. Isso aqui a gente tem que arrumar, corrigir essa textura no mapa de opacidade do Max, tá? Do V-Ray, só que aí você teria que ter essa imagem para opacidade, tá? Essa textura aqui. Então vai dar trabalho de você fazer esse tipo de material com a vegetação aqui, tá? Por quê? Porque depois que você alterar o mapa, você vai ter que clicar em uma por uma, com o Ctrl pressionado e aplicar a textura nela. Entendeu? Ó, selecionei aqui, ó, aplico a textura. Mesmo se eu tiver que utilizar um mapa de opacidade, eu teria que obrigatoriamente aplicar essa textura em todas as folhagens para fazer esse mapeamento depois. Então isso gera muita dificuldade, muito trabalho para você, tá? Além do mais, o arquivo fica pesado com a vegetação. Eu deixei essa vegetação aqui apenas para nível de informação, para vocês visualizarem, tá? Então seria essa questão. Esse é um arquivo importado de FBX, tá? Ó, quando eu seleciono aqui ó, a janela no SketchUp ela é agrupada, ó, então você consegue através aqui da seleção de elementos, ó, selecionar somente o vidro para aplicar a textura ou selecionar a moldura da janela para estar aplicando as outras texturas, ó. Mas como se trata de arquivo FBX, tá vendo como quebra aqui as linhas, ó? Ó, se eu pegar aqui a seleção de polígono, olha só, quebra demais, ó. Então isso aqui, ó, além de ficar ruim de você trabalhar, corre risco de desconfigurar lá na frente o teu mapeamento. Eu já perdi projeto feito, renderizado, que eu precisava renderizar mais algumas cenas, porque eu exportei via FBX, e eu perdi o projeto todo. Eu tive que chegar, fazer umas modificações dentro do SketchUp, né, fazer esse agrupamento que eu não tinha feito, e exportar ele no formato SketchUp mesmo. Então, assim, eu tive bastante trabalho, porque eu botei muito componente interno, mas compensou no final, tá? Aqui a vidraça, ó, ela tá com esse problema aqui também, ó, tá?
Então você tem todos os imprevistos que poderiam acontecer, ó, você consegue visualizar aqui, tá? São situações que você no seu trabalho, no dia a dia, você que trabalha com SketchUp, vai exportar para o Max, é o tipo de situação que você vai acabar se encontrando, tá? Você vai encontrar com esse tipo de problema. E aqui é a cena que eu montei, ó, eu montei uma pequena cena, uma mini cidade, ó. Na verdade, o meu foco do render era apenas essa casinha aqui, ó. Mas eu fiz uma vizinhança, tá? Questão de projeto mesmo, tá? Questão de gosto pessoal mesmo. Ó, podem reparar que eu não importei meu terreno, tá? Lá do SketchUp. Eu utilizo um terreno aqui do Max. E aqui, ó, agora, eu tenho o mesmo arquivo, o mesmo projeto importado do SketchUp. Olha aqui em cima na minha vista top, vou expandir ela. Olha a diferença. Olha a limpeza do arquivo. E aqui, ó, ele é exportado de acordo com as cores, ó, que você está trabalhando lá com os layers dentro do SketchUp, tá? Então, ó, olha como fica limpo, ó. Aqui eu consigo ver que é um fogão, aqui eu consigo visualizar a pia, aqui eu consigo visualizar a churrasqueira, ó, aqui é um plafond no forro, aqui é outro plafond, a minha mesa de jantar. Ó como fica mais limpo, até o projeto fica mais leve para você trabalhar. Aqui é a cama do segundo pavimento, ó. Ó, muito limpo. Ó, a vegetação aqui, a vegetação lá embaixo. Então você tem essa liberdade, ó. Você consegue ter essa facilidade de visualização, tá? E com relação às paredes, deixa eu maximizar aqui. Olha agora, clicando aqui, selecionei todas as paredes iguais, porque não estavam agrupadas. Mesmo problema, porque isso aqui foi uma questão do projeto lá no SketchUp. Mas olha como está a minha parede. Cadê aquela malha que era para estar aqui? Ó? Não tem, ó. Fica mais leve, fica mais suave. Se eu pegar aqui ó, o polígono para selecionar, olha como é mais fácil. Olha isso. Então, gente, ó, é por isso que eu falo, é muito vantajoso você exportar um arquivo do SketchUp direto para o 3ds Max. Não se preocupar muito com a questão de converter para FBX, tá? Mesmo que o teu SketchUp fique muito pesado, é mais vantajoso você fazer esse tipo de configuração. Ó, ó, o mapeamento, a textura do SketchUp, ó, tá aqui. Vou abrir meu editor de materiais, vamos ver se ele importou. Ele não importou os materiais, ó. Ele não importa os materiais para os teus slots, tá? Quando você abre o material do V-Ray, quando você importa um arquivo do SketchUp, o material está aqui no projeto, ele não está aqui no slot. Tá? É uma coisa que você tem que entender. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, com conta-gotas, ó, selecionei a madeira. Todo arquivo que você importa do Max, todo projeto que você importa do SketchUp para dentro do 3ds Max, ó, ele vai trabalhar como multi-sub-object. Ó, vou selecionar a parede aqui, ó. Ó, peraí que eu selecionei errado. Peraí. Deixa eu excluir aqui. Peraí que travou aqui. Então assim, ó, todas as texturas, elas são importadas como multi-sub-object, tá? É um tipo de material que você vai aprender a trabalhar, tá? Mas não é o ideal assim para você estar iniciando o aprendizado no V-Ray, tá? Isso aqui vai ser mais para frente. Mas, por exemplo, aqui eu tenho subobject, aqui na parede, ó, onde é a minha textura da pedra, ó, multilayer. Então, ó, ele vai estar trabalhando com vários tipos de textura, o que é difícil para você estar configurando posteriormente, tá? Ó, aqui ele já botou como double side, tá vendo? Ele vai interpretando, vamos ver aqui o vidro, ó, double side também. Então ele vai interpretando essas informações e aí você tem vários tipos de materiais V-Ray, materiais standard do Max aqui para trabalhar. E isso aqui, quando você importa um arquivo do SketchUp, tá? É complicado, ó. Deixa eu abrir aqui, ó, Material, ó, isso aqui são tudo configurações standard, tá? Ó, multi-sub-object, tá? Tem V-Ray aqui, ó. Aí o ideal seria o V-Ray Material, para você estar trabalhando, ó. Double side, é tudo material standard, tá? É tudo versões de materiais standard. Então isso aqui não é
o material que nós vamos trabalhar no nosso curso. Nós vamos trabalhar justamente com o arquivo de V-Ray mesmo, tá? E tá aplicando textura, tá aprendendo a fazer as configurações através do próprio V-Ray Material. Tem um plugin que você vai, que eu falei na outra aula, que você vai converter todos esses materiais aqui em material V-Ray. Só que você vai ter que configurar igual. Você vai ter que, por exemplo, aqui onde tem pedra, ó, você vai ter que configurar o bump dela, o displacement dela. Onde tem o vidro, você vai ter que configurar o reflection. Onde tem cerâmica, você vai ter que configurar o reflexo. Então, é trocar 6 por meia dúzia, tá? Você não tem que se apegar a isso. Importa o teu arquivo do Max, do SketchUp aqui para o 3ds Max. Esquece essas texturas que estão aqui, ó, tá? E você consegue trabalhar com o V-Ray Material, que é o ideal, tá? Você já tem os materiais, já tem tudo configurado, ó, você clica. Isso aqui depois eu vou passar para vocês bem direitinho lá ao longo do curso. Vocês vão estar aprendendo a trabalhar direitinho com isso aqui, tá? É só uma introdução para mostrar para vocês como que se comporta um arquivo do SketchUp importado para o 3ds Max. Eu vou pegar depois, na próxima aula, um arquivo do Revit, tá? É, e vou estar fazendo, vou exportar ele em FBX e fazer a importação aqui no SketchUp para vocês entenderem como que ele vai se comportar aqui. Agora, nós temos que visualizar outra coisa, é o processo para importar um arquivo, tá? Como que funciona? Nós temos a opção FBX, né, ou SketchUp nativo. Então, por exemplo, esse arquivo aqui seria FBX. Como você faz? Você vem aqui no menu, tá? Ele está um pouco lento aqui, ó. Import. Clicou. Aqui, ó, tem todos os formatos. Você pode deixar nessa opção aqui, tá? Não tem problema. E eu vou lá buscar Vou lá buscar aqui meu arquivo. FBX, tá? Quando você vai abrir arquivo FBX, ó, você pode escolher o formato SketchUp ou o arquivo FBX. Vou clicar aqui no arquivo FBX. Vou clicar em Open. A primeira coisa que vai acontecer quando você vai estar importando um arquivo de FBX é setar a configuração base para você tá ajustando o projeto na escala correta e filtrar tudo aquilo que você quer que seja importado para o teu projeto, tá? Pro 3ds Max. Porque assim, quando você cria um arquivo de FBX, ele vai exportar tudo aquilo que está dentro do SketchUp. Por exemplo, se você criou cena, a cena 1, cena 2, cena 3, elas serão importadas juntamente, tá? Se você criou a iluminação do SketchUp, ele é configurado também para ir junto com o FBX. Então ele tem muitas configurações que você usa lá no SketchUp que o FBX importa junto. E aí é o que nós vamos trabalhar, estar fazendo a limpeza desse arquivo aqui, tá? Então, por exemplo, ó, aqui está a configuração de FBX, tá? Provavelmente ele vai estar com essa opção aqui, ó, Autodesk Media Entertainment ou Autodesk Arquitetural, que é o Revit, tá? Geralmente ele vai estar nessa opção aqui, ó, Autodesk Media Entertainment. Então, antes de tudo, de fazer qualquer configuração aqui, ó, você vem aqui em Edit, tá? Edit Preset. Clica aqui, vai aparecer a informação, dá um OK, tá? E aqui nós vamos trabalhar com a edição do preset da importação de FBX. Essa configuração ela só aparece para FBX, tá? Outras versões de software ela não vai aparecer. Então aqui nós temos as informações aqui, ó, e temos as informações aqui na abinha. Por exemplo, se eu clicar aqui nas abinhas, ó, ele vai abrir as demais opções, tá? Essa aqui de informação de plugin, eu não vou utilizar, então não preciso utilizar, mexer nela. Em preset, ó, tem o preset atual, posso deixar como está, tá? O que nós vamos mexer? Estatísticas. Vamos dar uma olhada, ó, e aqui tem todas as informações do projeto que nós estamos importando.
Você vai vir aqui, ó, Include, tá? Abre aqui, ó, File Content, ó, tem as opções aqui, pode deixar como está. Geometria. Você vai desmarcar essa opção, os multigroups, tá? Animação. Você pode clicar aqui, ó. Você pode ir clicando na setinha de mais para abrir tudo. Você não vai importar animação, porque no primeiro não tem animação lá e no segundo você não quer fazer animação no teu arquivo. Então você só desmarca a primeira opção, ó. Ele desmarcou tudo, tá? Câmeras. Você também não quer importar as câmeras do que você configurou lá no SketchUp, porque elas não têm utilidade nenhuma aqui dentro do Max, tá? Então você pode desmarcar essa opção. E por fim, Lights. Você vai desmarcar a opção de Light, você vai desmarcar a opção de Sun and Sky, tá? E você vai desmarcar a opção Global Ambient Color, porque você vai deixar tudo configurado dentro do Max, tá? Então essas opções tem que desmarcar tudo. E por fim, Advanced Options, unidades. Aqui tem um porém, tá? Quando você está trabalhando no SketchUp, geralmente a escala padrão que você trabalha no SketchUp é metros, tá? Por, como é que eu posso dizer? Né, pelo raciocínio lógico, seria deixar em metros aqui, tá? Para ele exportar. Lembra quando eu falei para vocês deixar lá no Max a configuração em polegadas, que para não mexer naquela configuração padrão do software, que ele vai converter as unidades de polegadas para centímetros, né? Então, aqui, ó, eu já fiz N testes de todas as medidas, e a única medida que não desconfigura o FBX do SketchUp é milímetros. É o único arquivo é a única medida que você vai conseguir importar ele na escala correta. Então você deixa aqui como milímetros, tá? Pode deixar marcado automático se tiver como milímetros, ou então deixa aqui só como milímetros. É a opção que eu peço para vocês fazerem. Então, como eu estava finalizando aqui, tá, pessoal? Ó, após você fazer todas as alterações aqui nas opções de importação do FBX, você clica aqui ó, em Edit, tá? Save Preset. Aí você pode pôr o nome que você quiser aqui, tá? User Define, ou pôr um nome aqui em importação de FBX. Aí dá um OK, tá? Aí fechou, você dá um OK e ele vai importar o arquivo em FBX. Para você importar um arquivo do formato nativo do SketchUp, já é bem mais tranquilo, tá? Você vai ter menos material, menos configurações para fazer. Ó. Você clica aqui no formato do arquivo do SketchUp, dá um Open, e ele vem apenas com essa opção aqui. Tá? Então você vai desmarcar câmeras, você vai desmarcar o Daylight System, tá? Que você não quer importar. Desmarca opções Skip Escape Hidden Objects e deixa marcada essa opção aqui, ó, Split Objects by Layer. Ou seja, quando você vai trabalhar com aquelas configurações de layers, lembra quando eu falei? E você está criando layer para as suas paredes, layer para as janelas, para as portas. Então, se você marcar aqui, ó, ele vai separar todos os objetos pelo layer. Então, o layer parede vai ser somente parede, o layer janela vai ser somente janela. Ele vai fazer toda uma organização do teu projeto, tá? Vai demorar um pouco mais a importação? Vai, mas vai ficar mais fácil para você trabalhar. E marca essa opção aqui, ó, Fruitback Materials over Side 3ds Max Material, tá? E apenas isso. E você clica em OK, ele vai importar o arquivo. Não tem como configurar escala aqui, tá? Você vai ter que deixar lá no menu Customize, lá em Preferências, vai ter que deixar aquela escala que nós utilizamos, tá? Aquele padrão. E aí sim você vai poder importar como está aqui, tá? Porque daí ele já vai converter certinho, já vai ficar na escala. Dá menos trabalho e você corre menos risco de dar erro, tá? Então seria isso nessa aula de hoje, como que funciona o arquivo FBX, como que funciona um arquivo do SketchUp, como ele se comporta dentro do Max, tá? E como você faz para estar importando esses arquivos, tá? Então na próxima aula eu vou abrir um projetinho feito no Revit e nós vamos aprender a exportar, trabalhar, configurar o Revit para exportar o arquivo para o FBX. Aí sim, terminando essa parte do Revit, nós efetivamente vamos entrar no Vray do Max, tá? Essas aulas que eu estou fazendo, essas 3 aulas que eu comecei a fazer,
a aula passada, essa é a próxima, é um extra que eu estou dando para vocês, tá? Porque se vocês não vão treinar com essas videoaulas, com certeza vocês já vão estar utilizando um arquivo importado, né? Então aí já fica configurado certinho para vocês aprenderem a importar o FBX e o SketchUp do Max, tá bom? Espero que tenham gostado e é isso aí então. Até a próxima aula.